Olá, meus amados irmãos em Jesus, um excelente início de manhã para todos nós. É com muito carinho que estamos aqui iniciando a nossa reflexão diária do Evangelho segundo o Espiritismo. E bom, meus irmãos, hoje nós vamos convidar a todos para refletirmos uma passagem que se encontra no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, que é a passagem Orgulho e Humildade. Então hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre essa chaga, esse defeito que eu digo moral da nossa alma, e um defeito moral que todos ainda carregamos, cada um com uma quantidade, que é o orgulho, como também iremos conversar sobre a humildade, essa grande virtude que nos aproxima dos passos de Jesus. Então, meus irmãos, antes de iniciarmos aqui a nossa reflexão sobre esse tema tão proveitoso para todos nós, vamos juntos realizar uma prece, realizar humildemente uma prece para que Jesus se faça presente aqui conosco nestes minutinhos que abrimos a nossa alma para aprender. Com isso, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos da vida material e rogar para que Jesus possa derramar em nosso coração a gota de esperança, de paz, de força que nós tanto precisamos para a nossa vida. Mestre Jesus, se faça presente aqui entre nós, nos esclarecendo, nos concedendo o teu bálsamo de amor e também guiando os nossos passos. E que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje nós iremos conversar sobre essa passagem tão bela do Evangelho que vem falar sobre o orgulho e sobre a humildade. Então, a nossa proposta aqui hoje é dedicar um pouco mais sobre essa chaga que é o orgulho, falar dela hoje e amanhã darmos sequência trazendo um olhar sobre essa grande virtude que é a humildade. E sabe, meus irmãos, quando nós vamos buscando esclarecimento, conhecimento, tanto sobre as virtudes quanto sobre os defeitos morais de nossa alma, nós vamos começando a ter um olhar diferente sobre o que habita no nosso coração. O conhecimento, ele é libertador. O conhecimento, ele abre um novo ponto de visão sobre nós. Então, quando conhecemos o que é orgulho, começamos a perceber o quanto ainda tem de orgulho no nosso coração. Quando conhecemos o que é humildade, começamos a ser inspirados a caminhar cada vez mais para essa virtude. Então, o conhecimento, ele nos liberta daquele patamar de ignorância, no sentido de não saber como está o nosso coração. Porque nós não conseguimos colher frutos de árvores que jamais plantamos. Por outras palavras, se desejamos a humildade e evoluir, precisamos plantar humildade, sementes de humildade no nosso coração. Mas isso só será possível se estiparmos cada vez mais o orgulho, essas ervas daninhas que impedem a humildade de florescer e frutificar. Então é um trabalho em conjunto e ao mesmo tempo que a gente diz, ao mesmo tempo que queremos colher frutos de humildade, precisamos também trabalhar e limpar o terreno da alma que está muitas vezes cheio de orgulho. É um trabalho em conjunto. E para a gente fazer esse trabalho, precisamos conhecer o que é orgulho e também conhecer o que é humildade. E bom, meus irmãos, hoje então a gente vai se dedicar a falar um pouco mais sobre orgulho. A gente vai ter aqui como referência as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, esta passagem, aliás, do item 11 do capítulo 7, como também o livro As Dores da Alma. Esta obra, meus irmãos, é uma obra dedicada a falar
sobre as chagas morais do nosso coração, sobre o ciúme, sobre a inveja, sobre o egoísmo, sobre o orgulho. Então, quando a gente vai conhecendo um pouquinho mais as roupagens do orgulho, e eu falo roupagens do orgulho por quê? O orgulho não existe somente de uma forma, somente um comportamento. O orgulho, ele é como se fosse uma essência que ele vai florescendo de diversas formas, de diversos comportamentos. Então existem várias roupagens para o orgulho. A gente tem que buscar extirpar a raiz dele. Então vejamos que nesta obra aqui, o grande espírito Hamed, através da psicografia de Francisco, ele vai trazer para nós um pouquinho mais sobre o orgulho. Lembrando que orgulho existem várias definições e várias roupagens. O que a gente vai compartilhar aqui é apenas um pedacinho com um cunho de olharmos para nós. Será que estamos agindo dessa forma? Será que o orgulho está se ramificando nos meus comportamentos, nas minhas ações, conforme Hamed está pontuando? Vamos abrir hoje os olhos da alma para enxergar um pouquinho mais a essência da nossa reflexão de hoje desta forma. Então, meus irmãos, vamos aqui juntos. A gente separou alguns trechinhos desta mensagem bela de Hamed. Todos os irmãos que quiserem ler na íntegra, é no capítulo que se chama Orgulho. Ele até dedica 2 capítulos aqui a falar de orgulho, é no 2º capítulo desse defeito moral que a gente coloca, que é o orgulho. Então a gente separou aqui o seguinte trecho. Para ser um bom mestre, não é preciso fazer seguidores ou discípulos, nem mesmo possuir cortejos ou comitivas, mas simplesmente fazer com que cada um descubra em si mesmo o seu próprio guia. Olha que belas essas palavras de Hamed, como ele já começa falando de orgulho para nós na figura de um líder. E aqui, o líder que for, seja um líder de família, aquele que possui um papel importante dentro da sua família, seja um líder dentro de um emprego, dentro dos estudos, seja um líder social ou também num grupo que a gente faz parte, independente da situação. Um bom líder é aquele que já compreendeu que é necessário deixar a roupagem do orgulho de lado e caminhar junto com a paciência, com a paz, com a serenidade e também com a empatia com o próximo, sobretudo com aqueles que estão abaixo dele, que necessitam do teu amparo e da tua ajuda. Hamed ele pontua isso porque ele esclarece que muitos líderes, eles exaltam um coração muito orgulhoso. Um coração muito orgulhoso que vem carregado de uma rigidez muito profunda. Olha só, essa característica, essa roupagem do orgulho que Hamed coloca. Rigidez de coração. Ou seja, a alma muito orgulhosa é aquela que sempre fala assim: tem que ser tudo feito do meu jeito. Mas para dar certo, para ficar certo, tem que ser do meu jeito. A minha opinião é a única correta. A minha forma é a única que tem que ser aceita. A minha voz tem que ser a única que tem que prevalecer. A minha ideia tem que ser a que vai ser aceita. Coração muito orgulhoso, geralmente ele se expressa muito dessa forma, e aqui, meus irmãos, não sou eu quem digo, é Hamed que coloca, que olha só, ele vem e diz assim, que muitas vezes esse coração orgulhoso, ele se coloca por trás desse discurso, mas tem que fazer assim, porque é assim que é o certo, mas tem que ser assim, porque essa que é a regra, mas tem que ser assim, porque a minha opinião é a melhor. Hamed diz isso, que o coração orgulhoso ele se coloca assim nessa roupagem. Mas é uma roupagem que, no fundo, demonstra aquela vontade de querer que tudo seja feito do seu jeito. Não se tem a humildade de ouvir a sugestão do outro, de dar a chance do outro crescer, de dar a chance de ouvir quais são as opiniões que estão à volta.
mas tudo tem que ser feito de uma forma muito rígida e sempre do seu jeito. Porque se não for assim, geralmente ele cai na impaciência, na irritabilidade e na raiva. Hamed ele continua dizendo sobre isso, desse desejo de querer controlar que o coração orgulhoso tem, dizendo assim: exigem e esperam obediência absoluta, são super preocupados com exatidão, ordem e disciplina, irritando-se com pequenos gestos que fujam aos padrões estabelecidos. Por outras palavras, é o famoso tem que ser feito somente do meu jeito. E olha que interessante, meus irmãos, porque, como Hamed diz, é uma roupagem do orgulho essa, tem que ser feita dessa forma porque essa é a forma correta, mas que no fundo se mostra um orgulho muito grande de querer controlar as atitudes do próximo. E olha que Hamed ele coloca assim que são super preocupados com exatidão, com ordem e com disciplina. Mas vejamos que existe uma diferença aqui. Existem almas que às vezes não têm tanto orgulho nessa questão, mas que gostam da ordem, da disciplina, mas com o cunho de que tudo tem que sair certinho, tem que ser feito certo, para caminhar na jornada do bem, para fazer segundo a vontade de Deus, a gente tem que ter uma disciplina. Mas essa é uma forma que às vezes uma alma que não tem tanto orgulho pensa e tá tudo bem com isso. Mas existe uma grande diferença do coração orgulhoso que exige ordem e exige disciplina, porque geralmente ele é muito rígido com o outro. Ele exige muita ordem e disciplina do outro. Mas com ele, com as coisas do seu interesse, ele já não é tão rígido. Para ele sempre dá um jeitinho. Quanto a ele sempre se desculpa, sempre se tem indulgência. Mas quanto ao próximo, geralmente não. É tudo muito rígido, não se tem indulgência, não se tem empatia com o outro. Então tem essa diferença, digamos assim. Aquele coração mais simples, ele busca a disciplina e a ordem consigo, buscando ser melhor a cada dia. Consigo, não cobra do outro, mas somente de si. Agora, o coração orgulhoso, Hamed coloca aqui, geralmente ele é flexível com ele mesmo, mas com o próximo, ele exige disciplina, ordem que seja feito do jeito que ele gostaria. Olha essa diferença. E Hamed coloca assim, essa compulsão de querer controlar a vida alheia é fruto do orgulho. Porque o coração jamais amadurecido, ele não controla o próximo, mas ele coopera com o outro, com amor, com empatia e com paciência. Entra lá naquele início da mensagem do querido benfeitor espiritual. O verdadeiro líder, ele não às vezes ele não é rígido, coração endurecido, ele não grita, ele não é sem paciência, ele não exige de forma bruta do outro. Mas o verdadeiro líder é aquele que já tem um coração mais amadurecido, a alma mais amadurecida e já compreendeu que existem várias formas de se ensinar. Existem várias formas de se compartilhar o ensinamento e esclarecimento. E cada pessoa vai aprender o esclarecimento de uma forma. Então ele é flexível nessas questões e tem mais sensibilidade no olhar. Lembremos de Jesus nesse momento, Cristo, um verdadeiro líder para todos nós, nosso exemplo. Cristo não se tem notícias, como Hamed ele vai colocar aqui, Cristo não se tem notícias de ser às vezes rígido, que impunha as coisas, obrigava os outros a fazer do jeito que ele queria. Não, jamais vimos um traço de orgulho desse em Cristo. Mas Jesus, ele era um líder cooperativo. Ele ensinava de várias formas, não é verdade? Então, ele tinha essa sensibilidade de perceber muitas vezes as limitações de cada um. E ele tinha empatia para as limitações do próximo. Ele não ficava criticando, ele não ficava rindo.
às vezes debochando da limitação do outro, falando assim, se não aprende desse jeito, então não vai aprender mais. Cristo jamais fez isso. Mas ele via às vezes as limitações e ele adaptava os ensinamentos da forma que ficasse mais clara e acessível para cada irmão. Olha que sensibilidade desse grande mestre que foi Jesus, que é Jesus para nós, meus irmãos. E muitas vezes, equivocadamente, aqui na matéria, temos a visão de que para ser um bom líder tem que exigir demais do outro, sem ter uma sensibilidade no olhar das limitações. E muitas vezes se quer exigir do outro algo que nem se ensinou. Muitas vezes quer que o outro faça de uma forma algo que nem esclareceu ele. Ou nem sequer ouviu se para ele daquele jeito está funcionando, está fluindo, digamos assim, está dando certo. Olha só. Então, o coração orgulhoso ele tem uma rigidez tão grande quanto ao próximo, mas tão grande que ele fica cego, cego, cego para as necessidades do próximo, cego para os sentimentos do outro. Acaba falando, criticando, muitas vezes xingando, de forma precipitada, sem ouvir o outro. A gente diz que o coração orgulhoso, além dele ser cego, ele também é um pouquinho surdo, porque ele não consegue ouvir o outro, ele ouve somente a si. Ele não consegue ouvir o outro. Pensemos se não estamos caminhando aí nessa jornada desse coração orgulhoso. E olha só, o Hamed, ele vem aqui, porque se a gente ler essa mensagem inteira do querido benfeitor, vamos pontuar ali, retirar o ensinamento que ele diz que uma das grandes características do orgulhoso é ser censurador moral. Uma das grandes características dos corações orgulhosos é serem censuradores morais, ou seja, estão sempre prontos para criticar, para julgar, para apontar um erro, para às vezes exaltar-se para cima do outro, exigir, ter o coração muito rígido, ou seja, censurar moralmente o próximo, entende? E quase nunca estão prontos para ouvir e observar. O coração do orgulhoso ele é tão acelerado para se impor, para sentir-se importante com algo, que ele não observa os fatos da forma como ocorrem, como são, e também não ouve humildemente o próximo. Com isso, meus irmãos, eu gostaria de deixar que é para nós a essência da nossa mensagem de hoje, de uma das roupagens do orgulho, que é essa questão de censurar moralmente o próximo, de querer que tudo seja feito do seu jeito, de ser cego e surdo da alma para ouvir e ver o próximo. Então que hoje possamos pensar, será que estamos agindo dessa forma? Será que estamos permitindo que o orgulho ele se exalte dessa forma no nosso coração? Porque o orgulho, meus irmãos, ele distorce tantos fatos, ele distorce tanto o que o outro fala, ele distorce tantas atitudes do nosso próximo. Então, será que estamos deixando o orgulho ramificar? Ou se não, querendo exigir demais do outro e sendo flexível conosco? Será que estamos querendo impor que o outro haja de certa forma, sendo que nós não somos exemplos disso? Será que estamos focando nas falhas do próximo e deixando de olhar para as nossas em busca de nos aperfeiçoar? Pensemos sobre isso hoje. Essa mensagem de Hamed ela é muito forte, essa mensagem do Evangelho é muito forte, é um ensinamento grandioso para a gente buscar meditar sobre ele hoje. Porque o orgulho, ele ainda, meus irmãos, se faz presente muito forte em nossos corações. E que assim seja. Bom, meus irmãos, nós agradecemos a todos que aqui estiveram presentes, ouvindo nossa mensagem de hoje, falando um pouco mais sobre orgulho,
que possa gerar bons frutos de esclarecimento para nós, as palavras aqui compartilhadas. Que Jesus se faça presente em nosso coração e lembremos que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós que aqui estamos. E lembremos que amanhã nós vamos refletir sobre humildade, dando sequência a esta passagem. Hoje a gente vai ouvir um pouquinho mais do orgulho. Será que estamos com orgulho aqui muito forte na nossa alma? Então amanhã a gente vai ouvir sobre humildade. Vamos buscar entender um pouco mais sobre humildade para caminharmos rumo a essa virtude. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.